Vamos conversar agora com o Dr. Carlos Madalosso. Está me ouvindo, Dr. Carlos? Boa tarde. Boa tarde, estou ouvindo perfeitamente. Obrigado por conversar com a gente. Gostaria de falar com o senhor aí, desse mais detalhes sobre a eficiência do tratamento precoce e exatamente como é que funciona esse tratamento precoce contra a Covid-19, doutor. Bem, inicialmente, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde, Paulo. Esse tratamento iniciou, na verdade, há 1 ano, a gente tem realizado, e ele vem evoluindo na forma de abordagem dos pacientes. Inicialmente, nós fazíamos apenas presencial e limitava muito o acesso dos pacientes, perdia muito tempo, eram muitos pacientes. Isso veio aumentando ao longo desse ano todo. E, ultimamente, nós temos feito quase que exclusivamente via online, através, principalmente do WhatsApp, que é disponível a todas as pessoas, quase todos têm esse acesso. Então, o paciente que tem sintomas sugestivos entra em contato com a gente e nós, através de uma rápida pesquisa, nós vemos, não é difícil de identificar se ele é um paciente suspeito a ter Covid. Antes de qualquer teste, nós iniciamos o tratamento precoce. E, para nossa surpresa, um percentual muito grande, eu não tenho o dado, a gente não faz um acompanhamento em busca ativa, mas da maioria dos pacientes no qual a gente tem o contato via WhatsApp, a gente retorna para saber, e a maioria deles confirma a positividade para o vírus. O resultado tem sido surpreendente, principalmente nos primeiros 500 casos, em que nós temos observado nos pacientes que nos respondem, que são quase todos, que desses 500 nós tivemos cerca de 2 internações, nenhuma em CTI e nenhum acabou tendo óbito. Felizmente teve uma evolução boa. E doutor Carlos, Yasmin Luz falando com o senhor, obrigada por nos atender aqui no portal RDC. Eu queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre o impacto dos tratamentos iniciais, isso que o senhor estava falando agora. Qual o impacto pode ser percebido? Qual é a finalidade de nós fazermos um tratamento precoce? Principalmente evitar que ele chegue à internação. Nós vemos aí os leitos hospitalares supersaturados, as CTIs indisponíveis, as consequências traumáticas que nós temos vendo, e se eu evitar desse paciente chegar ao hospital, eu estou alcançando o objetivo. Embora não exista uma avaliação ativa do paciente, não tem exame físico, nós fazemos uma orientação e uma consulta por telemedicina, nós conseguimos, como a instituição dessa medicação, dar seguimento à proposta, ainda inicial, logo no início da pandemia, da doutora Anice Yamaguchi, da doutora Dulce Kerr, do Dr. Paulo Zanotto, do Dr. Zimmermann, em que eles propunham um tratamento para inibir a replicação viral e diminuir o dano celular. E isso se conseguiu com essas medicações. Nós vemos que a resposta inflamatória, que é a consequência de uma alta replicação viral, que seria de se esperar nos pacientes contaminados, se torna muito pequeno de tal forma que os pacientes têm uma fase 2 da doença, que nós chamamos de inflamatória, quase que inexistente ou muito pequeno. Isso, de fato, era verdade para até o caso por volta do número 500, e dali para frente tem mais 100 e poucos, que nós estamos vendo uma resposta um pouquinho diferente do que era no início. Como se desse a entender que ou nós temos um vírus mais potente, mais grave, uma doença mais grave, ou um hospedeiro ou paciente mais debilitado. Isso eu não sei dizer, é objeto de pesquisa, não sei dizer qual dos dois é que pesa, e se não são os dois também. Então, no início, nós tínhamos essa inibição de replicação com baixa consequência na fase 2, e hoje a evolução é muito mais rápida e nós estamos acelerando o tempo para iniciar esse tratamento. E o resultado ainda é melhor do que sem tratamento em qualquer uma das duas circunstâncias. Doutor, uma questão, desculpa, Cláudio, te cortar, mas qual a diferença de tratamento preventivo e tratamento precoce?
Tratamento preventivo significa que eu vou tratar o paciente antes de ter a doença, eu quero prevenir a doença. O tratamento preventivo é naquele paciente que não tem sintomas, naquele paciente com risco considerável de ter contágio e que eu uso medicamentos que vão inibir exatamente essa replicação viral ou a eficácia do vírus em causar doença. Já o tratamento precoce é quando já existe doença e com o tratamento eu consigo minimizar o efeito dela. Isso é inibindo também a replicação viral, além de diminuir a chance de contaminar outras pessoas. Esse paciente, embora já tenha doença, ele não tem uma doença grave. E o objetivo é diminuir a doença grave, nesse caso do tratamento precoce. Doutor Carlos, o senhor estava comentando ali sobre a questão aí do perfil do paciente, né? Esse tratamento, ele vale, não se sabe ainda, é um objeto de pesquisa, mas a gente vê que agora tem jovens que estão já baixando o hospital, sendo acometidos pela Covid. O tratamento seria o mesmo também para esses pacientes mais jovens, doutor? Em princípio, sim, só mais precoce. Antes nós considerávamos que o tratamento precoce era antes do 4º dia. Hoje nós colocamos até o 1º e 2º dia, porque no 3º dia nós já temos pacientes que inclusive já estão hospitalizados com falta de ar, com uma evolução muito rápida, sobretudo em pacientes jovens. Por que isso acontece? Nós podemos dizer que existe uma forma diferente de ação do vírus. Questiona-se, inclusive, se esse vírus não tem uma predileção por hormônios ou receptores de hormônios masculinos, tanto que saiu um estudo de Manaus mostrando que inibidores desse mecanismo são capazes de coibir a doença mais grave. Mas o fato é que esses jovens, eles também ficaram 1 ano sendo isolados, quer por máscara, por álcool gel, por isolamento social ou distanciamento social, ou mesmo por lockdown. Ele acabou sendo afastado, eles não foram mais à escola, eles não foram mais à faculdade, os professores deram aula por via online e eles se isolaram do mundo. O nosso sistema imunitário ele precisa de estímulo para se manter ativo, como se fosse uma guarda. E no momento que eu tiro a ameaça de invasor, eu desativo essa guarda. E esses pacientes, em tanto tempo afastados dos antígenos que estão à nossa volta constantemente, acabaram tendo uma redução da sua resposta imunitária, que poderia ser uma das explicações também dessa gravidade nos pacientes mais jovens. Carlos, uma das questões que as pessoas mais têm dúvidas é a respeito da hidroxicloroquina e também da ivermectina. Elas tendem a causar malefícios? O que dá para dizer até agora a respeito disso, no que se refere ao tratamento precoce? Vamos ver o seguinte, ambas drogas têm mais de 50 anos, a hidroxicloroquina tem 70 anos de existência. Elas são utilizadas amplamente na África, onde nós temos doenças endêmicas que estão presentes constantemente no meio ambiente, como filariose, como a própria malária, como a oncocercose, e são doenças que são extremamente incapacitantes para aquele povo. Então, vários laboratórios, numa força-tarefa, disponibilizaram esses medicamentos de tal forma que as próprias pessoas vão nos postos de saúde ou têm acesso fácil a essa medicação e eles, por conta, tomam. E nós não vemos, ou não ouvimos falar, pelo menos de lá, que se usa amplamente, ou mesmo no Brasil, na região norte, se usa muito para malária, que tivesse alguma consequência. Começou a se falar nisso depois de um estudo feito em Manaus, onde que se utilizou uma dose tóxica da hidroxicloroquina, ou mesmo drogas como a ivermectina associada a altas doses de vitamina D, que também é tóxica. Então, quando nós consideramos um medicamento, nós precisamos entender que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, não podemos responsabilizar o medicamento que existe há tanto tempo, ainda mais quando o nosso argumento vem de uma utilização inadequada e em doses tóxicas, trazendo o malefício que nós atribuímos à droga quando deveria ser a dose.
Doutor Carlos, só para a gente encerrar, então, o senhor comentou sobre a questão ali da consulta, né, da telemedicina e tal. É importante porque já teve casos de gente que já tomou, que tem o tratamento e acaba, a automedicação no Brasil, infelizmente, é muito comum, né? Daí as pessoas ali, eu já fiz um tratamento, a vizinha fez. É sempre importante, como o senhor está falando sobre a dose, o paciente sempre ter uma consulta para ter um diagnóstico do médico, né, doutor? E não seguir uma fórmula pronta, né? Exatamente. A atividade continua sendo médica na prescrição desses medicamentos. A discussão não caberia nós dizermos se deve ou não usar, mas quem orienta aí deve ser o médico. Então tá, doutor Carlos Madaloso, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Obrigado mesmo, e a gente fica também aqui à disposição para qualquer esclarecimento, tá bom, doutor? Muito obrigado. Muito obrigado, sempre às ordens.